Nós vamos agora para a nossa segunda palestra do dia, do senhor Dimas Cardoso, que está aqui conosco desde ontem, nos prestigiando. Ele é engenheiro agrônomo, tem mestrado em fitotecnia pela UFLA e tem 33 anos trabalhando com silagem na Agroceres Monsanto, na KWS América do Sul, e atualmente ele trabalha na Corteva com desenvolvimento de produtos, milho, sorgo e soja. E hoje ele vai falar com a gente a respeito de híbridos para silagem, e vamos dar uma salva de palmas para o Dimas, e já agradecendo a presença dele aqui conosco. Bom, pessoal, bom dia a todos. A satisfação muito grande. Queria agradecer aí o professor Zé Nilma pelo convite. Queria agradecer também a Sebrae. Semana passada nós fizemos um trabalho bacana num programa que chama Prospera, né? Nós fizemos uma live que durou uma manhã inteira com o pessoal do Nordeste sobre silagem, né? E abordando todos esses aspectos que foram falados aqui brilhantemente pelo professor João Pereira, né? E aí, João Ricardo, né? E aí depois, agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão de silagem. Então, a função do produtor, normalmente, né, é ordenhar a vaca, né, e produzir carne. E a nossa função hoje, né, é enxergar numa planta de milho o que ela consegue produzir de leite e carne. Então, a minha função é ordenhar a planta, né, e também fazer a planta produzir carne, que é tirar o máximo de potencial que existe dessas culturas, tanto de milho quanto de sorgo. Então, para me explicar um pouquinho desses 33 anos, né, porque eu fui trabalhar com soja no Mato Grosso, e depois que eu vim para Minas, né, aí não teve jeito, porque Minas aí é responsável aí pela grande parte, 26% do leite produzido no Brasil, né? Então, praticamente, a gente começou a respirar esse negócio de silagem, e nunca mais parei. Então, é interessante como é que a história do milho e do sorgo na silagem, elas se complementam, né? Então, a gente, no começo, quando a gente visitava um produtor, era bem isso aí. A gente visitava o produtor e ele perguntava para a gente, né? Ah, esse milho seu é bom para silagem? Mas quantos metros ele tem de altura? Eu falei, será que vaca come por altura, boi come por altura, né? Negócio esquisito, né? E aí a gente começou, né? Todo milho bom para silagem era milho que tinha 3 metros de altura, 3,5 metros. E eu não sei se vocês lembram da produtividade no passado, né? A produtividade do passado era 30 toneladas, 35, quando muito 40, com os milhos de 3,5 metros. E aí, de repente, né, a gente começou a ver alguns híbridos que produzem muito grão aí, né? E produzindo aí 40, 50 toneladas, mas com quase 1 metro a menos de planta produzindo isso tudo, onde é que está o peso da planta? Então, demorou para a gente entender que o mais importante numa silagem não é a massa verde. A massa verde você consegue quando você tem 25% de matéria seca, mais ou menos na fase de milho verde. O mais importante é a matéria seca, por quê? Porque toda dieta é feita em matéria seca, ninguém faz dieta baseada em massa verde. Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Aliás, eu sou um agrônomo meio metido zootecnista, viu? É uma profissão que eu gosto muito, mas porque eu tive que estudar para entender, para chegar nesse ponto. Porque muitas vezes o agrônomo melhorista que está lá no campo de semente, ele não conhece essas histórias, né? Então foi isso, eu comecei a entender que matéria seca é mais importante que massa verde, e um pico máximo de matéria seca acontece com 35% de matéria seca, onde você tem um máximo de acúmulo de nutrientes, matéria seca na planta, e a menor quantidade de água. Então, não combina. A produção de massa verde é uma fase, a produção de matéria seca é outra, né? Outra coisa que eu não entendia, né? Chegar nos Estados Unidos, pô, o pessoal lá faz silagem com 44% de matéria seca, 42%, 40%. Por que será que eles cortam o milho tão tarde? Aí depois a gente vai entender. Falei, não, o milho tem um certo desequilíbrio. Porque quando a gente fala que o ponto ideal para silagem é 35% de matéria seca, significa que a planta está com 25% de matéria seca e a espiga está com 55% de matéria seca. Então, na média, você tem 35% de matéria seca, né? Isso é interessante. Por que o milho lá, então, estava dando matéria seca mais alta? Porque os caras produzem 300 sacos por hectare, gente. 18 mil quilos de grão, né?
A gente, para conseguir 18 mil quilos de grão aqui, só se for através de grão úmido, né? Só pondo na água, né? Porque a gente sabe que a gente tem limitação de clima, né? Eles têm mais horas de luz, eles têm 500 anos que eles estão plantando lá na mesma área, né? Fertilidade altíssima, se preocupa só com detalhe. Então, a planta estava no ponto. O que faz a matéria seca ser alta lá é a participação de grãos, que é muito alta. Enquanto aqui nós estamos lutando hoje com esses milhos produzindo 10 a 12 toneladas de grão por hectare, mais ou menos matéria seca ali por volta de 35%, né? A gente vai ver aí que a gente consegue 20 toneladas de matéria. Aliás, a relação é essa, né? Se vocês quiserem saber qual é a relação de produção, gasta aproximadamente em torno de 1,9 a 2 quilos de matéria seca para fazer um quilo de grão. Então, se você quiser saber naquela lavoura quanto que ela está produzindo de massa, quanto que ela teria potencial de produzir grãos, é só dividir por 2. É facílimo entender isso aí, né? Então, ou pegar a produção de grãos e multiplicar por 2. Aí você tem exatamente a matéria seca, né? Então, isso facilita muito. E isso, eu comecei a entender isso, então, que é o potencial de grãos que maximiza o potencial energético, tanto da produção quanto da energia da silagem, como foi falado aqui pelo professor João Ricardo. O mais importante de silagem não é fonte de proteína. Proteína de silagem é 7% em média, 8%. E a proteína da silagem, praticamente, o que você fala em proteína digestiva, é menos ainda. Nós estamos falando em 5%, né? 4,5%. Então, não é fonte de proteína. Então, silagem é fonte de quê? De energia, que está no grão, vem diretamente do amido. Vocês têm ideia, 65% da energia da silagem vem do amido, né? Que é aquela fermentação do amido no rumo que produz ácidos voláteis, que é responsável pela energia para a produção de leite ou produção de carne. Simples assim, né? Então, fonte de amido e fonte de fibra de qualidade. Então, o que aconteceu? Passou essa primeira fase, né? Então, o pessoal já não liga muito para a altura, o pessoal está ligando mesmo quanto que o milho tem de produção mesmo no campo. Então, isso já começou a preocupar com matéria seca, já foi um passo. Qual que foi o segundo passo? Né? Até aí veio aquela famosa frase, né? Todo milho bom de silagem é um milho bom de grão. As empresas adoraram isso. Nossa, que maravilha! Nós não precisamos gastar dinheiro com linha de pesquisa para silagem. Porque todo milho bom de grão é bom de silo, né? Baseado aí no amido e tal. Então, beleza, não vamos gastar dinheiro com isso. Até que vem um professor, né? Lá do professor Randy Shaver, disse o seguinte: amido é importante na silagem. Cada 1% de amido vale entre 300 a 300 gramas de leite em termos de energia, né? Tem os trabalhos do Fergus que fala isso, quando fala em perda de amido fecal, né? E também, né, quando a gente fala em fibra, aí o professor Randy Shaver falou o seguinte: cada 1% na digestibilidade da fibra equivale a 250 gramas de leite. Então, é quase tão importante quanto amido. Pronto, isso deu um nó na cabeça da gente. E para mim foi uma maravilha, porque eu nunca consegui entender. Se grão é mais importante na silagem, por que o ranking de produção de energia de um milho para silagem não é o mesmo ranking de grãos? Às vezes o milho mais produtivo de grãos não era o melhor para silagem. E agora, finalmente, depois de passar quase 10 anos sem dormir, para entender isso, né? Será que meus ensaios estavam errados, alguma coisa assim? Aí eu compreendi, né? A gente compreendeu, de maneira geral, que o somatório energético de um milho para silagem é exatamente a produção de grãos que ele tem, a capacidade de produção de grãos que ele tem, a digestibilidade do amido também, que é muito importante, não é só a produção de grãos, mas a digestibilidade e o aproveitamento daquele amido, e a digestibilidade da planta. Então, quando a gente pega uma análise bromatológica lá com aquele monte de números, eu sempre falo do pessoal da área agronômica ou do produtor, não preocupa com aquele monte de números, vocês não são nutricionistas, vocês não vão fazer dieta. Agora, para saber se aquele milho ou aquele sorgo é bom para silagem, vocês precisam conhecer alguns fatores em pouca coisa, mas são os fatores principais de uma análise bromatológica. O primeiro deles é saber se a matéria seca está dentro da faixa ideal, que a faixa ideal a gente considera aí numa amplitude aí de 30% a 40%, né? Sendo que o ideal mesmo está ali por volta de 33%, 35%. E precisa conhecer também aquela questão da percentual de amido. Hoje, uma silagem boa para nós está acima de 30% de amido.
É isso que é fundamental. Abaixo, Dimas, já peguei palestra sua falando que acima de 25% de amido tá bom. 25% de amido só se for na safrinha, porque a régua subiu. Os milho hoje não produzem mais 120 sacos por hectare, eles têm potencial para produzir 200 sacos por hectare, né? 180, mas na safrinha a gente sabe que a gente tem limitação climática, né? A coisa está variando ali de 100, 120, 80. Então, o milho de safrinha hoje é como se fosse o milho antigo do passado, né? Na genética. Então, por isso que o pessoal, quando faz silagem de milho de safrinha e faz silagem de milho verão, eles pegam a silagem de milho verão, direciona para os lotes de mais produção e pega a silagem de safrinha e vai direcionar para aqueles animais, vaca seca, né? Novilha, animais que estão em menor pico de produção e que vão aceitar bem aquela silagem. Você pega a melhor silagem que você tem e guarda para os animais elite da fazenda, né? Que é o mais importante, né? E também para a parte de confinamento, né? Porque a gente, quando fala em confinamento também hoje, você pega dietas de alta densidade energética, se você tiver um milho muito bom para silagem, você pode reduzir também a quantidade de milho no concentrado, né? Isso é muito importante. Então, nós temos aí, hoje em confinamento, algumas silagens que vão a 92%, 90%, 70%, 80% de participação de grãos. Hoje, em função do preço do milho, tem muita gente que fala, silagem para gado de corte pode ser qualquer coisa, né? Como diz o professor João Ricardo, pode ser qualquer coisa, é só fibra, só bucha, porque são dietas de alta densidade energética. Mas tem muita gente pensando, puxa, se eu tiver um milho bom para silagem, eu não preciso fazer uma dieta tão pegada assim em grãos, eu posso reduzir a quantidade de grãos e ter, no final das contas, uma dieta mais econômica. Então, tem muita gente que preocupa com isso, né? Principalmente agora que o milho bateu esses patamares aí acima de R$ 75,00 o saco na nossa região. Então, gente, medindo isso aí, a cobrança vem muito grande. Aí as empresas voltaram a se preocupar, né? Puxa vida, então quer dizer que agora a gente tem que montar ensaio para silagem. Tem, porque não é mais só grão. Eu preciso conhecer a digestibilidade da fibra. Então, aquilo que eu falei com vocês da análise bromatológica, então, matéria seca é importante, amido é importante, e aí apareceu aquela digestibilidade, que é a DFDN, lá, percentual de DFDN da silagem, 48 horas, né, para bater com o novo NRC, acima de 60. Tem que estar acima de 60, né? Quer dizer, hoje, o mais desafiante para nós, que nós sabemos que os milhos que produzem grãos estão lá, eles já são selecionados pela empresa diretamente, não tem problema. Mas o grande desafio nosso hoje é saber qual milho que vai dar a melhor digestibilidade de fibra. Aí você fala assim, mas ela não tem muito a ver com o ambiente? Tem, por isso que a gente tem que fazer ensaios locais. Não dá para mim importar uma bromatologia de Minas Gerais e mostrar para vocês e falar, olha que milho bom aqui, ó, olha a bromatologia dele. Eu preciso conhecer essa bromatologia aqui, né? Então, quando a gente pega o percentual de amido acima de 30 e um percentual de digestibilidade, de FDN, acima de 60, né? Sendo que vale aí 250 gramas, cada 1% a mais dessa digestibilidade. Então, pessoal, nós estamos chegando no final lá, aquilo que é o resumo de tudo, né? Que é quilos de leite ou quilos de carne por tonelada de matéria seca consumida. E hoje nós buscamos também um patamar. Então, todo milho bom para silagem tem que estar com a conversão acima de 1.600 quilos de leite por tonelada, ou acima de 100 quilos de carne por tonelada. Então, hoje é possível saber o que o milho produz. Então, olha só como é que são as coisas. Aí muda completamente o ranking, quando a gente começa a fazer conta de quilos de leite por hectare ou quilos de carne por hectare, combinado com quilo de leite por quilo de matéria seca ingerida ou quilo de carne, né? Mas as empresas de pesquisa, nós temos um grave defeito no Brasil, nós não temos levantamento estatístico de qual que é o tamanho de área de silagem no Brasil. Então, as empresas, quando vai fazer uma linha de pesquisa, abrir uma linha de pesquisa, que isso custa milhões de dólares, né? Para uma determinada atividade, uma das coisas que eles perguntam para a gente é sempre isso, qual que é o tamanho desse mercado, quanto que ele vale? As empresas falam isso, e a gente tem dificuldade, porque nós não temos nada oficial, né? Nós temos só levantamentos. Então, uma coisa a gente sabe, que
a tendência são animais estabulados, né? Isso aí está numa crescente. Se a gente vai vendo aí, ó, dos 216 milhões de cabeças que nós temos de gado de corte hoje no Brasil, né, praticamente, nós já estamos, ano passado era 5% confinado, esse ano já é 6%, e está numa crescente. Por quê? Vocês lembram lá do gráfico do professor João Ricardo? A soja, gente, já vai numa crescente, né? Então, hoje em dia, se o produtor não tiver um pasto eficiente, como foi falado aí pela professora Janaína, brilhantemente, né? Você vai arrendar terra, porque fica muito mais barato, porque paga 15 sacos de soja por hectare. Muito melhor do que você ficar com boi por hectare, não é não? Você fazer as contas, muito melhor. Como quem diz, o negócio está tão bom que está premiando até quem não quer trabalhar. Porque hoje arrendar a terra ficou uma maravilha, né? Ficou mesmo. O pessoal lá está tranquilo com isso, né? Quem não é eficiente. Mas quem quiser ser eficiente vai ganhar dinheiro. Porque quem entra plantando milho e soja no verão e milho na safrinha, realmente ele está disposto a arrendar aquela terra, né? E isso aí, o que acontece? Está empurrando os animais para intensificação. Esse é que é o fenômeno que nós estamos tendo no Brasil. Então, a gente está vendo o crescimento aí, principalmente na parte de leite aí, compost barn, freestyle, né? A gente, todo lugar está vendo um telhado aí, pessoal. E são animais que não vão pastejar mais, vão comer silagem o ano inteiro, vão comer ali, talvez um pré-secado, um feno, um capim, um verde, mas a principal fonte é silagem. Então, hoje, inclusive, dentro da regra de sobrevivência do leite, por exemplo, né? Segundo a Embrapa, você tem uma regra de sobrevivência na atividade. Você não pode gastar mais do que 50% do custo do leite, né, ou da renda diária do animal, tanto faz, em alimentação. E por que a gente fala isso? Porque você não tem controle sobre energia elétrica, você não tem controle sobre infraestrutura, você não tem controle sobre o preço de sêmen, sobre reposição animal, sobre farmácia. Você não tem controle sobre isso. O que está na sua mão? Alimentação. É ali que você pode ser eficiente, é ali que eu posso. Então, se eu falo que é 50%, adivinha qual que é o percentual desse 50% que o concentrado ocupa? 38%. E a silagem é só 12%. Aí você fala, mas no gado de corte é diferente. Não é. Segundo a Scott, o custo de alimentação no confinamento é 26%, 28%. Mas aí, se você tira o principal, que é reposição animal, qual que sobrou na sua mão? Alimentação. Então, gente, produzir alimentos, se vocês perguntarem nesses 33 anos, independente dessa montanha russa que nós temos, né? E preço de leite, preço de arroba é uma montanha russa o tempo todo. A hora está em alta, a hora está em baixa. E você vê, tem gente que está na crise e está investindo. Qual que é a diferença desse cara? É que esse cara sabe produzir comida barata. E é por isso que ele sobrevive. É impressionante, né? É sempre assim. Não só, eu não estou falando só de silagem, estou falando em diversidade de alimentos. Então, assim, eu defendo muito a segunda fonte de forragem, principalmente no sistema, mesmo que seja um sistema confinado, tá? Isso é muito importante. Semana que vem nós vamos passar muito tempo falando sobre esse negócio da segunda fonte de forragem. Então, gente, assim, dá para melhorar muito. Eu acredito muito. Foi falado aqui. Se eu não estou com a equipe boa, se eu não consigo produzir milho bem, eu posso ir para o capim, claro. E hoje em dia surgiu uma outra modalidade de silagem interessante, né? Que quem quiser fazer qualidade no capim tem como fazer também, né? Que é a PMR, né? Tem a TMR, que é a Total Mix, que hoje é silagem já pronta junto com concentrado. Tem empresas se especializando em vendendo isso, já pronto. A silagem já e com vários níveis de energia, inclusive, né? Tem a Nobre Rações, que já faz isso, né? Lá do Sul, está esparramando para todo lugar. Hoje já tem várias empresas fazendo isso. E na fazenda nós podemos fazer o tal do PMR, que é Partial Mix Ration. Nada mais é do que um sanduíche, né? Então você pega ali, através do quadrado de Pearson, você faz uma silagem de capim, e a cada camada do trator ali, você vai jogando ali 10%, 15%, 20%, não sei, depende do seu interesse, de quanto você quer agregar ali em termos de energia, e você começa a fazer uma silagem mista, né, de capim. Você sobe a matéria seca, evita fluente, né, evita chorume ali, melhora a qualidade de fermentação,
E isso está crescendo muito, né? Tem gente que faz aplicação manual no silo, são silos pequenos, e tem gente que usa até esparramador de calcário, coloca fubá ali, e a cada compactação que faz, dá uma esparramada ali, mais ou menos, e vai fazendo isso aí, né? Que é muito interessante. Faz uma silagem de capim virar uma silagem bem próxima de milho, né? Isso é muito interessante, né? Bom, vamos lá. Então, nós já temos aí 40% do leite no Brasil que vem de sistema estabulado. E o confinamento aí, uma crescente aí de 6% aí nesse rebanho aí que hoje é 216 milhões de cabeças. Então, gente, quando a gente fala em confinamento e animal estabulado, né, não tem outra saída. Nós temos que trabalhar com silagem de alto padrão. Eu brinco sempre, não sei se está escrito aqui, já falei sobre isso, mas o mais importante é isso aqui, ó, sair desse maldito 1:3, né? 1 quilo de ração para cada 3 litros de leite produzido. Dependendo da qualidade que você tem, pode ser 1:3,5, pode ser 1:4, né? Então, isso aqui, na verdade, é criar o hábito que a gente precisa de fazer análise daquilo que a gente está dando para o animal. Porque, através dessa análise, é que você pode fazer um perfeito balanceamento da sua dieta, né? E outra coisa importante que foi falada aqui, né, a ilusão do custo da silagem, do menor investimento, eu vou gastar pouco. Isso é a coisa terrível, porque quando você fala em gastar pouco, significa produzir pouco, e a silagem, no fundo, acaba ficando mais cara. E eu vou complementar uma coisa que o professor João Ricardo falou. Não é só, além de quanto mais você produz, mais barato fica a silagem. Mas não fica só aí. A hora que você vai transformar isso em energia, o que você vai precisar de complementar de ração, por ter uma silagem de baixo valor energético, significa que você vai ter uma silagem mais cara no final do que simplesmente o que ela custou para você. Vai ser muito maior do que isso. Às vezes a diferença pode ser ali 3 litros de leite ou 4 litros de leite a menos de que você vai produzir, porque tem uma silagem de baixo valor energético. Isso não custa dinheiro, não? Então, não é só o custo da silagem, ainda tem o custo dessas perdas que você vai ter. Já pensou você perder 100 gramas por dia, 120 gramas por dia no confinamento? Isso não custa dinheiro, não? Né? Então, a gente tem que olhar, ter uma visão mais sistêmica, porque além de ficar mais caro, ela ainda encarece, no final, o processo nosso, junto com o animal, né? Bom, vamos lá. Isso aqui já foi mostrado. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Isso. E outra coisa interessante é isso, a triste convivência de uma silagem ruim. Se fez uma silagem ruim, gente, é só o ano que vem. Não tem jeito, né? Só caixa de lenço para chorar, porque não tem como jogar aquilo fora, né? Você vai ter que conviver com aquilo 365 dias por ano, né? Então, é um processo que precisa ser muito bem feito. O que os nutricionistas buscam hoje, principalmente aí quando a gente está falando do pessoal de leite aí? A participação da silagem, você pegar aqui a fazenda mais eficiente que eu conheço, que é a Fazenda Cobiça, lá em Três Corações, ela está hoje com a participação de 59% da dieta, da matéria seca da dieta em silagem. Sabe por quê? Por causa de qualidade. Eles se preocupam tanto com qualidade que eles não olham mais a produtividade, né? Então, eles olham exatamente a bromatologia, né? Se o milho tem uma boa performance na região, e olha muito mais a bromatologia, porque o impacto de um produtor de 60 mil litros de leite por dia é muito grande se ele não tiver qualidade, né? E se a gente estiver falando no confinamento, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa, né? Basicamente. Então, aqui, então, um negócio interessante, um levantamento feito pela Spark, que foi no universo aproximadamente daqueles 3 milhões lá, eles estudaram em torno de 1 milhão de hectares para silagem e descobriu o seguinte, que nós aqui, ó, no Centro-Norte, 58% do milho verão é plantado para silagem e 42% como grãos. Então, olha como é que a silagem para nós é importante. Olha como é que está no Sul hoje, olha, 70% do milho do verão é silagem, né? Então, se o pessoal das áreas, pessoal de semente, se eles quiserem, né, ocupar espaço nesse mercado, eles precisam entender desse negócio.
E não tem essa de chegar e falar meu milho é bom para silagem, porque a responsabilidade de indicar um milho para silagem produtor hoje é muito importante. Alimentação, você sabe melhor do que eu, que interfere em tudo, não é só na produção, não. Porque produção, às vezes, você corrige ali, né? Com um fubá de milho, alguma coisa assim, uma ração, você consegue corrigir. Mas atrapalha todo um ciclo, né, de reprodutivo do animal, né? Silagem a reprodução tem muito a ver com a qualidade de alimentação, com DEL, né, com diesel, lactação. Então, gente, é uma responsabilidade muito grande hoje para as empresas, quando elas vão indicar um material para silagem, elas têm que ter tudo isso na ponta da língua, né? Essas informações. Então, tá aí, são praticamente mais da metade hoje é plantado para silagem. Vou passar um pouco aqui. Olha aqui, e aqui é o segmento, olha que coisa interessante. O segmento A, que é aquele segmento que o professor João Ricardo mostrou ali, que produz 60 toneladas, mais ou menos, ele está crescente lá, ele aumentou 5%, exatamente porque está aumentando o número de animais estabulados, exigindo silagem de mais qualidade. O segmento B, que é aquele segmento médio, que nós estamos falando em milhos aproximadamente de R$1.000 o saco, segmento A. Aqui nós estamos falando em milho na faixa de R$700 o saco. Aqui no segmento B, você vê que teve um crescimento também de 5%. E aquele milho mais barato, que custa aí na faixa de R$500, R$600, aquela turma que aduba pouco, ele caiu aí praticamente 10%. Então, a gente vê claramente que muita gente aqui passou para cá, né? Para esses dois segmentos, quer dizer, está evoluindo. E tem que evoluir mesmo, porque silagem nesse segmento aqui, ó, segmento C, eu não recomendo fazer silagem. Silagem para produzir 25, 30 toneladas, faz capim, né? Para que você vai ter um custo tão alto para ter uma qualidade tão ruim, em uma produção tão baixa, em uma silagem tão cara? Olha quanta coisa, né? Então é isso aí. Então é isso aí que está acontecendo. Brevemente, se eu sei que vai acontecer mesmo, esse segmento aqui é o segmento que vai parar, né? E esse aqui tende a aumentar, ou migrar para cá, né? Tanto faz. Então, basicamente, é isso aí. Bom, o que as empresas estão fazendo, então? O que eu faço lá? Eu estudo a digestibilidade das fibras, então eu coloquei aqueles patamar lá, né? Digestibilidade de fibra. Isso aqui é uma nova metodologia criada por um pesquisador chamado Combs e Gozer, né? Que fala o seguinte: cada 2 a 3% a mais desse TT-NDFD aí, na digestibilidade, eu tenho meio quilo de leite a mais por vaca dia, né? É mais ou menos. Dentro do que o professor Shaver fala que é cada 1% de digestibilidade de FTN dá 250 gramas de leite. Se a gente colocar 2, já dá meio quilo de leite. Então, são sistemas parecidos. Mas tem gente que usa isso aqui como predição de consumo, então a gente manda analisar isso aqui na análise bromatológica. TT-NDFD é uma média dos pontos, né? Dos 4 pontos de digestibilidade da fibra. Não é só, por exemplo, igual 48 horas, né? É 24, 48, né? 72, etc. Então, ele mede aí, ele tem a média aí de 4 pontos para fazer digestibilidade. Tem gente que usa, então a gente fornece essa informação. A UFDN, 240 horas, que é o que sobra da silagem, aquilo que o animal joga fora, que excreta nas fezes, não pode passar de 12%, né? Então, a gente tenta fazer isso. Hoje, muita gente busca 10% isso aí. Mas isso aí tem como a gente manejar isso aí. Se você diminuir a quantidade de fibra, você vai diminuindo essa quantidade de UFDN. Lignina, que é a substância indigerível da silagem, não pode passar de 5%. Né? E outra coisa interessante é isso aqui, né? A gente seleciona milho com stay green. O que é esse stay green? Eu detesto essas coisas, terminologia em inglês. Vamos falar no prático, né? Stay green é a capacidade que a planta tem de se permanecer verde enquanto a espiga segue a sua maturação. Essa que é a definição de stay green. Então, quanto mais você vê aqueles milho verde e aquele milho com a palha seca, né, isso é que seria o ideal de um milho, porque você tem um máximo de acúmulo de amido, de energia ali, e a planta não vai perder digestibilidade de fibra, porque é inversamente proporcional. Se você deixar acumular muito amido, a planta seca, você perde digestibilidade da fibra. Então, você ganha amido, mas perde digestibilidade da fibra, a conversão cai para 1.500, 1.400 kg de leite por tonelada. Então, o ideal é pegar um ponto de equilíbrio entre os dois. E o Stay Green nos ajuda a isso. Quanto mais tiver essa capacidade, melhor. Bom, outra coisa interessante é isso aqui, ó. Opa, vamos lá, isso.
Com relação a grãos, né? A gente busca a participação de amido acima de 30% e a digestibilidade acima de 70%, principalmente na digestibilidade de 7 horas, que é o mais importante, né? Que a gente saber. Outra coisa interessante que não está em literatura nenhuma, grãos profundos. Gente, o pior milho para silagem é aquele milho de sabugo grosso e grão curto. Nós estamos falando em capacidade de processamento aqui. Isso eu aprendi com o prestador de serviço. Porque se imagina se a colhedeira automotriz tem cracker, né? Você pode botar ali 2 milímetros, ainda não deu, põe 1 milímetro, né? Você consegue quebrar o grão e consegue processar o sabugo. Agora, essas máquinas nossas que não têm esse equipamento, que não tem um quebrador de grãos, se você não tiver sabugo fino e grão profundo, dificulta muito o processo de silagem, né? De ensilagem, praticamente. Então, é muito importante isso aí, tá? É um fator que, para silagem, a gente descarta muito milho aí, que não tem profundidade, porque isso aí vai trazer problema para o produtor, né? KPS também a gente busca estar acima de 70% e buscar uma perda de amido fecal abaixo de 5%. Isso é um negócio interessante, para você saber se vocês não estão jogando dinheiro fora. É sempre interessante analisar as fezes do animal e ver quantos por cento de amido tem nas fezes. Se tiver acima de 5%, significa que você está jogando alguma coisa fora, né? Ou no processamento, ou na dieta que você está fazendo com o produtor. Isso custa dinheiro. Lembra que cada 1% de amido nas fezes, segundo o trabalho do Fergus, é 300 gramas de leite jogado fora, né? Ou aí até 100 gramas de carne, né? É sério. O que nós estamos fazendo como ferramenta? O que vem de novidade aí por aí? Isso aqui, a gente está trabalhando com os milhos BMR. O que é o milho BMR? Brown Mid Rib. O que significa isso? Nervura central marrom. Então, é a característica, isso que vocês estão vendo aqui, ó. O milho tem a nervura central, uma cor marrom avermelhada. Esses milhos, praticamente, eles têm 50% a menos de lignina. E isso aumenta a digestibilidade da fibra em 4% até 10%, muitas das vezes. Então, a gente consegue transformar mais a parte vegetativa da planta em carne e leite. Então, nós estamos aqui, vocês estão vendo foto aqui da unidade nossa de Indianópolis, ali no Triângulo Mineiro. Esse aqui já é o milho BMR, já pronto para ir para o mercado, né? Estava pronto para ir no mercado e a gente teve que descartar ele. Adivinha quem tirou ele de mercado antes que ele fosse lançado? Cigarrinha, né? Então, hoje em dia, isso para nós é um problema seríssimo, né? O milho tem que ter uma boa tolerância às doenças que a cigarrinha provoca, né? Então, nós seguimos lá, né? Vamos introduzindo esse gene nas plantas aí, até transformar esse milho aí em alta capacidade de conversão. Outro, aqui só mostrando, né, o que é o efeito do BMR, né? Olha como é que aumenta a conversão de leite, né? E aumenta aqui a conversão, a digestibilidade da fibra, praticamente dobra. Aumenta muito a digestibilidade da fibra, né? Comparado aqui com os top milhos da Fundação ABC, que são os milhos bons nossos, né? Lá do Sul. Comparado aqui com os milhos americanos, e essa coluna mais escura aqui é o milho BMR. Então, ele está sempre superior, tanto em conversão quanto em produção de leite ou de carne, tanto faz, né? Bom. Vamos lá. Travou? Ah, travou um bocado aqui. Vamos lá. Mais uma. Tá. Outra ferramenta é isso aqui, é o chamado QTL, ou gene marcador, né? A gente pode utilizar aí um gene de uma planta que tem alta digestibilidade, que a gente identificou no banco de germoplasma da empresa, pega esse gene, né, através de CRISPR mesmo, a gente carrega esse gene limpo, porque o BMR é feito através de cruzamento, é mais difícil, porque carrega muita coisa, né, que às vezes cai a produtividade, o milho muda muita performance, mas quando a gente começa a trabalhar com QTL, fica mais fácil, porque você seleciona aquele gene limpo de interesse e introduz na planta, e o híbrido fica muito próximo do híbrido comercial. O que o QTL faz? Ele também tem baixa lignina, né? Ele aumenta a digestibilidade da fibra, em média aí, em torno de 3% a 4% a mais. Nós já estamos falando em aumentar 1 litro de leite, né? Ou aumentar aí, talvez,
80, 100 gramas de carne a mais por cabeça dia. Já é alguma coisa, né? Então, esse está mais fácil, está mais próximo da gente conseguir isso aí, porque ele aumenta, ele diminuindo a lignina aqui do parede celular, né? Parede celular, a gente sabe que tem essa composição aqui, né? De pectina, hemicelulose, celulose e lignina. Então, você diminuindo a lignina, você aumenta a digestibilidade e aumenta o aproveitamento. Vai ter mais acesso aqui ao conteúdo celular, que é o que interessa para nós, que é a energia da célula, né? Outra coisa que tem correlação com digestibilidade de fibra, gente, colmo grosso. Então, milho de colmo fino não é um milho bom para silagem, não possui boa digestibilidade. O colmo da silagem, normalmente, ele corresponde ali de 38% a 40% da matéria seca da silagem, às vezes até 44% da matéria seca da silagem. Então, ele é um componente super importante para aumentar a qualidade dessa silagem, principalmente no aspecto da digestibilidade. E quando a gente tira a espiga da planta, nós estamos falando em mais de 60%, né, 65% aí, de um elemento, que é o colmo, que ele é que promove a digestibilidade da fibra da planta. Então, ele tem uma importância enorme. Então, essa correlação já foi detectada aqui pelo professor Núcio, nos trabalhos dele de silagem, e existe essa correlação. Então, quando a gente está fenotipando milho para silagem no campo, que é exatamente olhando aquelas características, grão profundo, produtividade, stay green, um dos fatores é colmo grosso. Então, cuidado com a população que vocês põem de milho também, porque quando vocês aumentam muito a população de milho, vocês diminuem o diâmetro do colmo e piora a qualidade. Quando o pessoal fala assim, qual que é a melhor população para silagem? Isso tem muito a ver com o híbrido que você está plantando, então você tem que testar para ver. E pode chegar ao ponto de uma população de silagem ser diferente daquela população de grãos em termos de qualidade. Às vezes, para grãos, você produz mais grãos, mas você prejudica a qualidade da fibra. Então, tem um limite. Nós temos alguns exemplos disso. Milho que atingiu aí a qualidade máxima de silagem com 65, 68 mil plantas, e um milho que, para grãos, foi 72 mil plantas, a melhor produção. Mas para silagem foi 65 a 68 mil plantas. Por quê? Por causa dessa combinação aí, né? Se você apertar muita população, você acaba diminuindo o diâmetro do colmo, prejudicando a digestibilidade da silagem, provocando acamamento, aquilo tudo, né? Que a gente já sabe. Bom, então tá aí, né? Que a digestibilidade da fibra, ela exerce, as condições ambientais exercem 3 vezes mais influência na digestibilidade do que do híbrido. Então, não adianta vir com bromatologia de fora, pelo amor de Deus. Se alguém apresentar para vocês bromatologia de Mato Grosso, Minas Gerais, Nordeste, seja o que for, bromatologia é uma coisa que tem que ser feita aqui. Se não for feita aqui, não serve, porque o ambiente muda muito isso aí. E qualquer 2%, 4% é muita coisa. E a umidade exerce influência de 7 vezes mais. Aí, a umidade, aí nós estamos falando de ponto de corte, né? Então, jamais corta passado, porque se vocês cortarem muito passado, vocês vão perder digestibilidade. Ah, vai ganhar mais amido? Vai, mas o amido tem uma taxa de acúmulo aí de quase 1%, a cada 1% de matéria seca você ganha 1% de amido, mas em contrapartida você pode perder digestibilidade e aí o negócio fica terrível, né? Cuidado com a turma que gosta de fazer silagem aí com matéria seca muito alta, né? Porque pode trazer fungos. Então, é uma coisa interessante, porque quando dava grão ardido nas empresas, no outro dia nascia o melhor milho para silagem. Né? Porque não vai colher grão mesmo, né? Então, vamos tocar isso para silagem. Hoje não pode falar isso, porque tem produtores que colhem com matéria seca mais avançada. E se tiver grão ardido ou fungos nesses grãos, eles vão impactar na qualidade da silagem, porque vão produzir micotoxina. Micotoxina é problemático ou não para os animais? Então, já teve fazenda, por exemplo, que a gente chegou a ver silos assim, que o produtor vai ter que fazer uso de um adsorvente mesmo, de micotoxina, né? Aumentar, inclusive, esse adsorvente, porque não dá para jogar a silagem fora, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí está o desafio maior nosso hoje, né? Se falar assim, hoje, talvez, entre todos esses fatores que eu falei, esse aqui tem um dos maiores pesos aqui na seleção de um híbrido para silagem. É a tolerância à cigarrinha. Por que essa praga virou esse inferno na vida da gente? É interessante se você for ver assim, onde é que você tem menos problema com cigarrinha,
Aí você vê, Mato Grosso, algumas áreas já começou, mas Mato Grosso não tem tanto problema assim com a cigarrinha. Por quê? Porque é soja no verão. Você não vê milho no verão. Você só vê o milho na safrinha. E o pessoal lá aprendeu que tem que controlar a tiguera, né, na soja, porque se não controlar a tiguera na soja, a cigarrinha multiplica lá e já vai contaminada para o milho safrinha. Então, o pessoal tem tido cuidado com isso. Então, não tem problema. Nordeste, não tem problema. Eles cultivam lá no inverno, que é a época de plantio deles, que seria igual a safrinha nossa. E depois fica em pousio, né? Aí teve um inverno chuvoso agora, esses tempos para trás, esse ano passado. O inverno foi muito chuvoso por causa desse laninha maluco, né? Aí a gente viu muito milho brotando, porque eles não têm secador, eles colhem mais tarde, muito milho cai lá no chão, começou a brotar muito milho, a gente começou a andar e começou a voar. Falei, opa, acendeu uma luz amarela. Gente, cuidado com isso aqui. Se puder colocar boi para pastejar isso aqui, faça alguma coisa, mata esse milho, faz alguma coisa. Não deixe isso aqui, porque senão a próxima lavoura de vocês vai estar condenada. Porque aonde tem problema de cigarrinha é onde você tem ponte verde, onde você tem milho verão, milho safrinha e milho irrigado. E nós não temos isso aqui, né? Tem ou não? É um perigo, tá? Então virou inferno, porque essa praga aqui, ela só aumentou, e enquanto nós tivermos essa ponte verde, ela não vai embora. Nós temos que conviver com ela. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos aí com alguns híbridos, né, descobrindo alguns mecanismos genéticos nessa planta, que faz ela suportar esse ataque de cigarrinha. Uma delas é uma enzima, né? Todo milho tolerante a cigarrinha, a gente já viu que tem umas enzimas tipo a glucanase, a peroxidase. Então, essas enzimas têm uma função importante na planta, que elas desbloqueiam o floema. O que essa praga faz? Ela vai lá, né? Ela introduz ali, são três doenças, né, praticamente. Você tem o vírus do raiado fino, você tem o enfesamento amarelo, né, que é o causado pelo Moricuti, né, o enfesamento amarelo, tem um enfesamento vermelho, né, e isso aí, ele praticamente planta essa doença na planta, porque tem um período de latência, e isso vai explodir lá na época do florescimento. Então, isso é terrível para nós, né? Então, quando a gente vê a lavoura, quando chega no florescimento, a gente vê essa situação aqui, ó. É terrível. E isso aqui, praticamente, aconteceu esse fenômeno que vocês estão vendo aqui, ó. A melhor de janela de plantio de safrinha que a gente tinha era janeiro, depois fevereiro e março. As produções eram assim, ó, 39, quase 40 toneladas aqui em janeiro, 35 em fevereiro e 32 em março. O que aconteceu depois que apareceu a tal da cigarrinha, né? Olha só, combinado com esse pico aqui. Esse aqui é um levantamento que a gente faz dentro das unidades nossas lá. E esse pico aqui é exatamente o mês de janeiro. Ó. Todo mês de janeiro dá um pico de cigarrinha infectada. E é por isso que jogou essa produção lá para baixo. Então, hoje a gente vê aqui, ó, produções aqui de 26 toneladas, e a melhor época aqui ficou fevereiro e março. Janeiro deixou de ser. Oi? Pessoal, eu vou parar aqui, porque tem um carro ali, o carro REQ 1152, um carro da Chevrolet. O pessoal vai guinchar lá, porque está parado no estacionamento lá da Jeep. Tá? Um carro branco. Desculpa aí, mas é porque senão vamos perder um participante de tarde lá no Detran. Não, eu assustei, porque se fosse eu estava lascado, né? Senão eu não chego nem no aeroporto. Tá? Então, gente, vocês veem que a gente perdeu a melhor janela de plantio que a gente tinha. Hoje já tem consultor recomendando sorgo aqui, ó. Né? Volta o milho em fevereiro e março, talvez no março, conforme a época, já volta o sorgo. Estamos perdendo a melhor janela pela cigarrinha. Tá? Então, o negócio é terrível, né? Então, tá aí a situação. Por que aconteceu isso? E isso é uma média, pessoal, de 827 locais. É muito significativo isso aqui, tá? Então, só para você ver o tamanho do desafio nosso. Aqui, então, é o milho produzido Opa, vamos lá. Milho produzido na safrinha e no verão, comparado, o que eles têm de diferença um para o outro. Nós fizemos esse trabalho aqui com a média de 234 amostras aqui na região de Patos de Minas, né? Nós fizemos, eu e o Marco, que é um consultor hoje.
E a gente viu que o que acontece, né? Se a gente pegar aqui digestibilidade, a gente até tem um ligeiro aumento da digestibilidade do milho de safrinha. Por que isso acontece? Porque a lignina precisa da água para se acumular na parede celular. Quando você tem menos água numa situação de estresse, acumula menos lignina, a digestibilidade da planta passa a ser um pouquinho superior. Então a gente tem visto, tem acompanhado isso aí, né? Mas em contrapartida aqui no amido, né? A gente for ver aqui, ó, né? A gente perde aqui quase 5% de amido, então por isso que o pessoal direciona os milhos de safrinha para os animais de menos esse nível de exigência, né? Basicamente isso aí. Tá? Bom, vamos lá. Então, o resumo que a gente faz é o seguinte: o que nós pesquisamos no milho para silagem? Percentual de amido, que tem ligação de grãos. Aliás, o que produziu de grão você pode multiplicar por 70%. Esse é o percentual de amido no grão. Você saber quanto tem de amido, é só multiplicar por 70%. Você tem a digestibilidade da fibra aqui. Você tem o rendimento de matéria seca, que é importante, porque o rendimento de matéria seca é o que paga a conta da silagem, mas o que paga a conta da dieta é o amido e a digestibilidade da fibra. E aí está faltando um pilarzinho ali. Que pilarzinho que é esse? É a resistência, a tolerância à cigarrinha. Hoje não dá para lançar um híbrido se não for tolerante a esses molicutes aí, né? Espiroplasma e fitoplasma. Fitoplasma é enfesamento vermelho, espiroplasma é enfesamento amarelo e mais o raiado fino. Né? Bom, aí a gente faz esses ensaios, né? Vou passar um pouco mais rápido. São os ensaios que a gente faz de silagem. Então a gente pega hoje o que tem de lançamento dentro da companhia, né? Isso aqui eu vou dizer assim, em nome das companhias, porque todos estão fazendo isso aí. Aí você pega o que vai ser lançado daqui a 2, 3 anos, né? E nas fases anteriores já começa a fazer estudo para silagem, né? Então a gente pega ali da parcela, retira uma linha, escolhe ali 3 plantas que representam a média da parcela, pica isso aqui e faz análise bromatológica. E hoje nós já temos um NIRS dentro da unidade nossa lá de Indianópolis, onde a gente faz análise bromatológica desses materiais, né? E aí a gente começa a fazer aquilo que eu falei para vocês, ó. Esse lado de cá do gráfico são o que produz volume e aqui que produz conversão, tanto em carne quanto em leite. Quais são os melhores híbridos? Aqueles que estão reunindo maior produção de volume, que vão pagar a conta, a silagem mais barata, com aqueles que dão a maior conversão, que vai te pagar, vai te voltar na forma de uma dieta mais econômica. Então, é assim que a gente seleciona híbrido. Quem está do lado esquerdo aqui do gráfico produz mais volume, mas dá pouca conversão, está em verde. Quem está desse lado aqui produz muita qualidade, mas não entrega volume. E quem está aqui nesse vermelho é porque não entregou nem volume, nem qualidade. Agora, isso aqui tem que ser feito em cada região. Não dá para importar isso de uma região para outra. Isso é super importante. Tá? E aí, pessoal, tem a tabela, né, que a gente usa para filtrar os híbridos. Tem aqueles diferentes tipos de silagem. Eu não vou perder tempo, porque o professor João Ricardo já falou, mas a gente tem que estudar isso aqui, né? Então, já tem 2 anos que eu estou fazendo esse tipo de trabalho aqui, ó. Vou voltar mais um aqui só para... Opa. Isso. Mais uma. Isso. Então, aqui nós estamos fazendo aqui... Bom, deixa eu falar que é melhor. Nós estamos falando silagem em 3 alturas. 3 alturas. Por quê? Porque não, quem tem máquina, quem tem pouca área, precisa de volume, vai cortar baixo, não adianta. Mas cuidado com cortar baixo. A Embrapa fala que você não pode cortar abaixo de 25 centímetros. Senão você começa a carregar terra para dentro do silo. E eu pego se você cortou muito baixo na análise bromatológica. É só olhar nos minerais, né? O percentual de minerais normalmente dá ali em torno de 3, 4. Se der 7, 6, 7, tem terra na silagem. Tá? Então é sinal que pessoas escolheram muito baixo. Quando você corta muito baixo, o que você está levando para dentro da silagem? Coliforme, clostridio, listéria, só bactéria ruim, levedura, fungo, né? Porque está ali na matéria orgânica. Pelo amor de Deus, 25 a 30 centímetros é o mínimo que você corta para silagem. Isso vale para qualquer cultura, hein? Tá? Isso é importante. Na Argentina eu tinha muita dificuldade com os produtores, porque como eles ganham por volume, por hectare, aí eles patrolavam o chão, né? A silagem ficava preta depois, né? De tanta terra. Então, é um negócio complicado.
Então, a inoculação ao contrário que o produtor faz. Então, vamos respeitar isso aí. Então, eu cortei a 25 centímetros, depois cortei a 50, porque tem muita gente que corta 40, 50, 40, 60, a média de 50, e cortei 80 a 1 metro, porque aí é o máximo que a planta consegue, que a colhedora, né, a automotriz consegue levantar. Não dá para fazer isso na convencional, para poder fazer essa colheita aí. E tem gente que busca a tal da top load, né? Quem tem aí disponibilidade de área pode brincar com a silagem, né? Porque ele tem muita área, então ele pode fazer vou fazer uma silagem de altíssimo nível de energia para aqueles animais elite que eu tenho ali. Não tem gente que tem esse tipo de coisa, então a gente faz esse tipo de trabalho para ter esse tipo de informação. Né? Então essa aqui é a chamada snap load, que snap load vem de snap header, que significa frente modificada. É uma frente de grão numa máquina automotriz. Então, ela só vai fazer o que a máquina de grão faz, pega a espiga. Só que, em vez de debulhar a espiga e sair a palha e o sabugo lá atrás, ela passa como ela é uma automotriz de silagem, ela vai picar aquilo tudo e jogar dentro do caminhão. O que tem de característica isso aqui? Tem em torno de 75% de grãos, 15% de sabugo e 10% de palha. Agora, cuidado, gente. Uma coisa que me permite discordar do professor João Ricardo, não façam isso com milho de safrinha. Porque você vai fazer um snap load de milho de safrinha, se esse milho de safrinha tiver a produção baixa, aquela proporção de grãos cai para 60%, proporção de sabugo e palha sobe mais. Então, isso aqui é para uma condição de lavoura boa. Aí eu prefiro fazer grão úmido, porque grão é grão. Você tira ele, você não vai mexer com palha e sabugo. Mas snap load, silagem de espiga, tem que ser na melhor condição, na melhor lavoura, de preferência, né? Aquelas plantadas no verão ou plantado irrigado, né? Que é interessante por quê? É uma ração pronta, né? Já é uma dieta de alta densidade energética para confinamento. Você pensa bem, você tem 75% de grão, 15% de 25% de fibra, né? Na forma de sabugo e palha, então tranquilo. Aí tem o grão úmido, que também não tem volta. Como é que você pega o grão que você tem na fazenda, adiciona 30% de água e vai dar a mesma quantidade que você dava de um fubá seco, você vai dar de fubá úmido. É vantagem ou não é? Muito vantagem. E, além de tudo, aumenta a digestibilidade em média, segundo o trabalho do professor Ronaldo lá no UFMG, em torno de 10% a 12%, e segundo os trabalhos do Gilson na UFLA, junto com o professor Tiago Bernardi, chega a aumentar 34% a mais a digestibilidade a nível de rumen. Então, esses aumentos, esse aproveitamento, é que mostra claramente que esse é o caminho, né? É não perder amido nas fezes e aproveitar o máximo que tem, tá? Então, o grão úmido está aí, tanto de milho quanto de sorgo. E, aliás, tem crescido muito sorgo. Aqui explicando por que a digestibilidade é maior, né? Se a gente for ver aqui, a digestibilidade é maior porque forma essas gretas aqui, né? Na hora que você passa ele no moinho, você forma essas gretas aqui e você quebra, você rompe essa linha preta aqui em volta do grano de amido, que é a digestibilidade da fibra. Desculpa, a digestibilidade do amido. Isso aqui é o grano de amido, isso aqui é a prolamina, né? Formada aqui principalmente pela proteína de pior digestibilidade, que é a alfa-zeína. E aí você rompe isso e consegue, através de enzimas e bactérias, melhorar a digestibilidade aqui e o aproveitamento. Aí você não precisa corrigir matéria seca, tá? Bom, aqui então o que dão as silagens? Eu não vou perder muito tempo com isso, mas é aquilo que o professor falou: quanto mais você levanta a altura de colheita, ou quanto mais você está perto de espiga e grão, menos participação de fibra você tem e maior a participação de grãos. Então cai o volume, né? Cai o volume. Por que nós fizemos esse trabalho? Para criar dados, né, gente? Tem muita gente que estava usando esses dados aí, desse tipo de silagem de fora. E nós não tínhamos essa informação a nível de Brasil, né? Então tá aí. Hoje nós temos essa informação, tabelas aí com as bromatologias. Isso tudo ajuda o produtor e o nutricionista no dia a dia para calcular aquilo que ele quer, né? De acordo com a bromatologia que ele tem, né? Do tipo da silagem. Aqui um exemplo claro, ó. Uma silagem de planta inteira cortada de 20 a 30 centímetros. Você tem aqui os híbridos que deram melhor performance, que não são os mais baratos, né? Que ele produz volume com qualidade. Aqui você tem um grupo de híbridos aqui que
são os que produzem mais volume. Aqui você tem um que é mais qualidade, é mais grãos do que planta, né? Está aqui. E aqui você tem um que não deu muito certo aqui, né? Para silagem. E é um bom híbrido de grãos, né? Você vê como é que são as coisas, né? Mas o que manda é isso aí, tanto de leite quanto de carne, tá? E quando você passa isso para 40, 60 centímetros, olha lá que interessante. Alguns híbridos que estavam do lado esquerdo pula para o lado direito, porque isso aumentou a altura de colheita, né? Tem muita gente que fala assim, eu prefiro trabalhar com milho de porte alto, que eu faço o que eu quero dele. Se eu quiser colher volume, eu colho mais baixo. Se eu quiser colher qualidade, eu levanto um pouco a altura de corte e consigo transformar ele num milho de mais potencial, né? E assim, bom, vamos lá. Vamos ver se passou. Uma das coisas que a gente fica muito satisfeito é ver isso, né? Semana passada, esse produtor mandou para mim, falou, Di, mas aquele milho que você fala que é o melhor que vocês tenham, olha o que deu a análise bromatológica, foi classificado como diamante. Amido altíssimo, matéria seca dentro do ideal, né? Digestibilidade de 60%. Então, é muito bacana você ver isso, né? E essa silagem aqui hoje está com 59% de participação na matéria seca. 59% do que o animal come é a silagem. Mas por quê? Por causa dessa qualidade aí. Pensa quanto custa a dieta desse produtor. Esse produtor hoje, a alimentação não passa de 45%, 47% no custo de produção dele, de leite. Então, é muito importante. E aí nós temos ensaio de terceiro, né? Esse é do Reagro, o mesmo pensamento, mesma coisa. Você pega ali, esse aqui é do G12 Agro, que também é um grupo de terceiros que fazem isso aqui. Inclusive, eles têm uma participação junto com o IAC e com a Universidade lá de São Paulo, né? A USP, a Exalc. Então é muito bacana, porque Paraná, São Paulo, Minas Gerais já estão em Goiás, então está subindo. A ideia é atingir todos. Isso aqui é muito bacana, porque esses ensaios dão muito trabalho, né? Eles escolhem todos da matéria seca correta. Aliás, isso é uma crítica que eu faço aos ensaios de silagem, né? Tem pessoas que marcam o dia para colher milho, ensaio para silagem, não é assim. Você tem que colher, chegou ali com a linha de leite no meio, colhe. Tá? Isso aqui é importante, porque às vezes você tem híbrido precoce, híbrido tardio, então é importante. E da Fundação ABC, né? E vai daí por diante. E sorgo, gente, é isso aí, ó. Sorgo não compete com o milho, ele é um parceiro do milho hoje. Por que sorgo aumentou? O professor João Ricardo falou que aumentou absurdamente, nós estamos chegando a 1.500.000 hectares de sorgo agora. Por quê? Por causa da cigarrinha, é um deles. Segundo é o custo, né? Sorgo você consegue ter um alimento 90% do valor biológico do milho com um custo muito mais baixo. Então, o sorgo está no ascendente mesmo, né? E aí você tem essa questão. Cuidado com aquela armadilha, hein? Daquele sorgo de 5 metros. Eu não vou dizer que... Não existe produto ruim, tá, gente? O professor Janaína falou um negócio bacana ontem. Não existe nada ruim, existe coisa mal posicionada. Porque sorgo é muito importante. Lá no Nordeste, em algum lugar aí que a pessoa precisa fazer um certo volume em determinada diária. Mas quem busca qualidade, gente... Não pode imaginar, uma planta de 5 metros. Tem 3 anos que eu coloco esses sorgos biomassa nos meus ensaios. É 77 toneladas, é 82, 86. Sabe quanto de matéria seca? 15. A vaca bebe água na planta ou come matéria seca? Essa é a pergunta que a gente faz. Tá? Então, eu preferi um capiaçu. Eu não preciso plantar todo ano. Então, cuidado com essas armadilhas, porque você pega, sabe, essa situação tudo é tabuada, né? Você tem que ficar fazendo conta. O que o sorgo tem de novo aí? Vamos introduzir o GNBMR. Hoje já tem tratamento de semente que você pode usar dual, né? Vem aí com Benefic, tratado com Benefic. É um safer. Você pode usar S-metolaclor, que é dual gold, até 1,5 litro. Vai vir os sorgos aí com tolerância a ALS, vai poder usar Spider, soja, né? Vai poder usar Nicosulfuron, Sanson, sorgo tolerante a pulgão, tá tudo lá no campo lá. Já até colhemos já, né? Então tem muita novidade. A pesquisa acendeu para o sorgo de novo. Por quê? Porque o sorgo está aumentando a área. E o sorgo está cheio de paradigma. Eu gostaria muito de um dia fazer um mitos e verdades aqui com o sorgo. É que tal desgota a terra,
Quem falou que esgota a terra? O cara não aduba. Aí você pega uma planta que a raiz desce 1,5 metro de profundidade, que tem o dobro de volume de raízes de terciária e secundária em relação ao milho, como é que não vai tirar? Se você não adubar, ele vai tirar mesmo, né? Ah, sorgo ali, a soja perde 4 sacos depois do sorgo. Mas por quê? Vai ver como é que ele fez. Ele dessecou e plantou. Dessecou hoje, plantou amanhã. Então, você precisa dessecar, precisa dar um tempo de 15, 20 dias, que a palha secar. Secar o sorgo leone, né? O sorgo produz uma substância na raiz ali, que é alelopática, né? Você vê que onde você tem aquele sorgo boliviano, produz isso muito, né? Onde você vê sorgo, você não vê mato no meio. Integração lavoura-pecuária com sorgo é um negócio complicado, porque sorgo é altamente dominante. Você vê que a braquiária no meio do milho sai muito melhor do que a braquiária no meio do sorgo, porque o sorgo produz sorgo leone. Mas quando você mata ele, faz uma boa dessecação, você não tem interferência do sorgo leone na próxima cultura, tá? Porque elimina. Isso é só enquanto a planta está viva. Bom, tá aí, ó. A gente faz bromatologia, produção, faz a mesma coisa, não tem muita diferença, vou passar mais rápido. A novidade está aqui, ó, né? Silagem de panícula de sorgo. Então, é o mesmo pensamento da Snap Lage do milho, né? Então, cerca de 82% a 85% de grãos, 15% a 18% de haste, 42% a 45% de amido. Enquanto o grão úmido de sorgo entrega aproximadamente 65%, 64%, 62% de amido, essa aqui entrega intermediário, 42%, 45%. Qual que é a vantagem desse tipo de silagem? Eu não preciso do moinho, já vai direto. Mas eu preciso de uma máquina que tenha essa boca e eu preciso de um craque especial para sorgo. E sabe quanto custa esse craque? 180 mil. Então, não tem como, né, a gente ter através de prestação de serviço. Então, quem não faz Snap Lage hoje, ou faz silagem de panícula, ou silagem de espiga, é quem tem realmente regiões que tem dificuldade aí para poder ter um prestador de serviço, né, para fazer esse tipo de trabalho aqui. Aqui nós temos de planta inteira, porque agora também eles querem saber o que o sorgo granífero produz de planta inteira, né? E eu fiquei surpreso, porque o sorgo granífero chega a produzir aí, ó, na faixa de 35, olha lá, 31 a 30, vamos pôr aí, de 28 até 35 toneladas por hectare. Tem gente que planta milho safrinha e não colhe isso. Olha que interessante, uma planta de 1,80 m, né? Produzindo mais volume do que um milho, às vezes, de safrinha mais alto, mas que não produziu grão. Então é interessante, porque pode fazer uma silagem de altíssima qualidade ali, né? Aí corta quando o grão estiver leitoso no meio da panícula, significa que está farináceo na ponta e leitoso embaixo, tá? Então é interessante, sim, fazer silagem de sorgo granífero. Inclusive, a gente aumenta a população para 240 mil plantas por hectare, para dar mais massa. Porque sorgo não tem tanto problema com lignina igual o milho, né? Bom, então tá aí. Sorgo granífero também, o que produz. E aí está aqui, né? O percentual de NDT, percentual de amido, mostrando que voltou, né? Aí. Mostrando claramente que é uma alternativa para baixar custo de produção, porque o sorgo é mais barato. Eu vi cenas assim de gente que fez silagem de milho na área, comprou o sorgo do Mato Grosso, o sorgo já foi chegando, já passou para o moinho, tem que moer fino, né, para aumentar a digestibilidade, porque a digestibilidade do sorgo é menor, meteu água em cima, né, 350 litros d'água por tonelada, porque o sorgo veio com 13%, mas tem aquela formulinha, né, que a gente faz de acordo com a umidade, reidratou o sorgo, pôs inoculante, ensilou, acabou. Tem aí um produto mais barato na fazenda, com 30% a mais de água, e vai poder dar na mesma proporção do fubá de milho. É interessante ou não? É super interessante, né? Bom, vamos lá. Aí é só algumas ferramentas digitais, o professor já falou isso aí, eu não vou passar por cima, mas a única novidade é o seguinte, a Corteva está trazendo para o Brasil um negócio interessante. Como tudo está digital hoje, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui a máquina já faz, né? Esse aqui é o tubo de descarga, esse equipamento que está na mão desse rapaz aqui é o NIRS, que faz a leitura da matéria seca. Ah, e uma coisa que eu queria falar para vocês, sabe por que aqueles pontos vermelhos, você lembra daquela imagem que o professor João Ricardo mostrou?
que o milho estava mais vermelho nas pontas, às vezes pode não ser roubo de espiga. Sabe quem que é? Cigarrinha. Cigarrinha vem sempre da beirada para dentro. Então, por isso que muitas vezes você tem um índice de enfesamento muito grande nas bordas da lavoura. A gente viu isso muito agora que a gente está mexendo com essa parte digital, lavouras com problema de envermelhamento na volta por questão de cigarrinha, tá? E ela gosta de conforto térmico, então por isso que ela vem de fora para dentro. Esse aqui, gente, é satélite, tá? Esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Opa, já está encerrando aqui. Isso aqui, ó. Essa parte aqui, a Corteva está trazendo para o Brasil leitura de matéria seca via satélite. Bom ou não? Que tal? Se acompanhar a sua lavoura lá e saber quantos por cento ela está de matéria seca hoje, qual é o dia que você vai colher. Tem uma predição da data de colheita daquilo que você está imaginando. Quando o meu milho atingir 35%, hoje ele está com tanto, aí você já sabe pela fórmula quantos dias que ele vai chegar no ponto de colheita. Não, o prestador de serviço, que viu isso aqui, ficou doido. Nós tivemos uma reunião com o pessoal da BPPS, que é a Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços de Silagem, né, que quer fazer o Uber das máquinas. Achou super interessante, porque isso aqui é programação, é planejamento, né? Vai ajudar muitos produtores. Então, nós estamos na fase embrionária, nós estamos fazendo a calibração hoje, né, a nível de campo disso aí, né? Está aí o nosso colega aí, que é promotor de silagem, né? Que sabe que vai fazer esse trabalho junto com a gente aí. Bom, aí, gente, a gente constrói isso aqui, né? Que é dentro de cada híbrido, que ele entrega de data de colheita, né? Que é importante. Olha que tem material precoce que não tem janela de colheita, mas que às vezes o produtor tem capacidade de colheita e de automotriz, né? Que é liberar a área logo, comparado com o híbrido que tem uma janela maior para quem precisa de mais tempo para colher. Então, isso é muito importante, que é aquilo que a gente falou. A combinação de híbrido é um negócio que ajuda muito na colheita, porque aí você abre uma janela maior para você colher, que é uma operação de guerra dentro da matéria seca ideal, né? E aí, para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria mostrar isso para vocês. Vou mostrar mais no corte aqui o impacto, que isso aqui é uma coisa real. Quando eu era consultor do Grupo Rivelli, nós tivemos 2 híbridos no campo, produziram exatamente iguais, 2 marcas diferentes, né? Um produziu 50, por questão de ética, não vou falar, né? Mas um produziu 50 toneladas, 17 toneladas de matéria seca, o outro também fechou 50 ponto alguma coisa, mas 16,9, 17 toneladas de matéria seca. Ou seja, os 2 produziram iguais. Quando o produtor foi decidir na compra da semente, ele falou assim: eu vou comprar aquele que é mais barato, porque eles produziram igual. Eu falei, gente, dá uma segurada aí. A bromatologia ainda não veio, né? Ele falou, não, mas hoje eu quero fechar e tal, porque o outro custa R$100 mais barato que o... E produziu a mesma coisa. Isso que vem na cabeça da gente, né? Quando a bromatologia chegou, olha aqui, gente. Esse aqui estava com 125 gramas de carne por quilo de matéria seca ingerida, e esse aqui estava com 110 quilos de carne por grama de matéria seca ingerida, por quilo de matéria seca ingerida. Não estava ruim, né? Não está ruim. Só que é o seguinte, um boi, por exemplo, que a diferença entre eles, que é 15 gramas de carne por cada quilo de matéria seca que o animal comer, né? Se você pegar aqui que um boi comeu 8 quilos de matéria seca dessa silagem aqui por dia, 8 vezes 15 são 120 gramas de carne por cabeça dia. 120 gramas de carne vezes 2.000 cabeças são 240 quilos de carne por dia, são 16 arroba. São R$4.800 por dia, em 90 dias são R$432 mil. É importante ou não? Então eu falo para vocês isso aí, gente. Esse milho aqui, de graça, ele dá prejuízo para o produtor. De graça. Então não existe isso. Quando a gente vai escolher o que for para a gente, aquele QC do professor João Ricardo, qualquer coisa que você escolher, tem que ter produção e bromatologia, esquece o resto. Porque isso impacta. Ele impacta não é só na produção, não. A gente faz conta muito no campo e esquece lá do coxo. E a gente só consegue enxergar as coisas quando a gente fecha o sistema. É visão sistêmica. É fechar a conta lá no final. Tem produtor que corta mais alto, abre mão da produtividade, mas a conta dele fecha.
e fecha, e esse cara sobrevive à crise, porque ele tem um negócio de qualidade lá dentro, ele fica menos volúvel aí ao preço das commodities que estão no mercado. Então, a gente tem que ter esse tipo de visão, né? Então, pessoal, basicamente é isso aí. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, o que virou empresa de semente. Hoje nós temos vaga para zootecnista e veterinário dentro da empresa de semente. Alguém já imaginou isso? Abriu o mercado, né? E isso é muito bacana, porque a gente anda com esse equipamento hoje para ajudar o produtor. Assim como a gente faz em grãos, agora nós já temos pessoas que fazem isso aqui, ó. Anda com peneira Penn State para ver o tamanho de partícula, anda com um copo aqui, ó, já com a marca da empresa, inclusive. Né? Tem Pioneer, tem Brevante, para a gente fazer o quê? Fazer isso aqui, contar aqui quantos grãos inteiros tem dentro desse copo. Você não pode ter mais do que 5 grãos inteiros dentro de um copo desse, que é 5%, né? A meta é 5%. Se tiver grão mais do que 5%, você pode, se a máquina não tiver quebrador de grão, você tem que diminuir o tamanho de partícula, porque é melhor você arrumar uma fibra ruim do que você perder amido nas fezes, você concorda? Porque amido custa caro, né? Então é isso aí. Então nós fazemos esse tipo de trabalho, temos esse mostrador aqui e determinador de densidade, tem uma câmera termográfica que mostra a temperatura do silo, para ver se você está com a taxa de retirada correta. Aliás, a taxa de retirada foi a maior revolução. Eu não sei nem se eu vou bater a carteira do professor Tiago, mas vai ser a maior revolução. Foi um trabalho desenvolvido por eles em 92 fazendas, se não me engano, né? Independente da densidade do silo, a taxa de retirada é 240 quilos por metro quadrado. Não esqueça desse número, tá? Porque aí é o seguinte, independente da densidade, que a silagem não vai esquentar. Você vai sempre ter uma taxa de retirada melhor, mas tem que ser superior a isso aí. Então, veja o que você consome de silagem por dia, pega o silo seu, mede a largura vezes a altura, aí você tem em metro quadrado, divide o que você dá de silagem por dia para aquela área, em metro quadrado. Se tiver abaixo de 240, a silagem está com a taxa de retirada ruim e vai provocar aquecimento. Então, isso mudou, inclusive, como que a gente faz hoje dimensionamento de silo. A gente começa por aí, porque o comprimento vai ser a quantidade que a gente precisa de um período, né? Mas a quantidade diária vai ser mediante a essa medida nova aí. Já não é aquele negócio, é 30, 40 centímetros por dia ou 2 metros por semana, esquece aquilo. Tá? Mudou. Então, nós fazemos esse trabalho, e só para vocês terem uma ideia, esse aqui, ó, nós já fizemos, esse ano, gastamos R$324 mil em análise bromatológica com as duas marcas, Brevante e Pioneer. Isso aí, todo mundo está fazendo isso, né? Tanto a Bayer, quanto as outras empresas, Syngenta, né? Forsyth, tá, etc., Morgan, todo mundo está fazendo isso. Por quê? Não dá para a gente entrar no produtor hoje sem conversar o que nós conversamos aqui hoje. Tá joia? Então, tá aí. Eu vou terminar com essas frases aqui, que para mim representa tudo em silagem, né? Não confundir repetência com experiência, porque muitas vezes você está conversando com as pessoas, mas tem 33 anos que eu faço isso. Mas tem 33 anos que você repete a mesma coisa, né? E está querendo um resultado diferente. Então, silagem tem muito a ver com essa frase. Eu tenho um produtor amigo nosso aí, que é o Leandro, do Grupo Mantiqueira, que ele fala o seguinte: a gente devia trabalhar de manhã e reservar à tarde para a gente andar nos vizinhos e ver o que eles estão fazendo. Tá? Porque aí sim, isso chama experiência. Você vê o que está fazendo, trazer alguma coisa diferente para dentro da fazenda. Sempre tem espaço para melhorar. Né? Como eu disse aqui agora, né? Acabou de mudar aí uma taxa de retirada de silagem. Né? Então, cuidado com isso aí, né? Repetência com experiência. Né? Prefiro ter experiência mesmo. Tá? E está aí meu contato, né? Meu telefone. Tem um prazer aí. Eu me sinto parceiro, viu, professor Zé Nilma? Já é a segunda vez que eu venho aqui, né? Com prazer. E eu não tenho área mesmo, né? Silagem eu sou Brasil, né? Hoje. E eu tenho prazer de poder ter transmitido alguma coisa que possa ter agregado aí no dia a dia de vocês. Tá joia? Muito obrigado aí. Alguém tem alguma pergunta? Ao Dimas? José? Dimas, enquanto você estava mostrando os dados aqui, eu dei uma entrada aqui
no Google, né? Não foi no Google, não. Foi na revista Ciência Agronômica e relembrei que o primeiro trabalho que eu fiz aqui na região com sorgo, né? Naquela época você era da Monsanto, né? Estava na Monsanto, nós testamos o AG 2005 versus o Volumax. Era um super precoce com um duplo propósito. E numa areia de 95%, a gente conseguia aí 9.000 quilos de matéria seca com super precoce. E aí você falou que só vale se for da região. Vocês não vão fazer pesquisa aqui de novo, não, na região, não? Não estão procurando uma universidade com alguns... Olha, é claro, nós temos o maior interesse de fazer isso aí, né? Aí nós temos colegas ali que são responsáveis por essa área de agronomia, né? E junto com o trabalho que nós estamos fazendo aí, nós podemos fazer isso aí, sim. É importante fazer. Se nós não fizermos isso aqui, a gente não vai criar um banco de dados para a gente fornecer para as pessoas aqui. E ficar trazendo dados de fora para mim sabe, não funciona. Não é a realidade nossa, né? Então nós temos que fazer sim. Aí conta com a gente aí, tá? Nós estamos animados aí, vamos procurar fazer, com certeza. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que era para o outro palestrante, mas você comentou também, eu sei que você vai conseguir responder, que foi do pessoal que está assistindo online, a gente vai prestigiar eles lá. Foi da Luciele. Ela perguntou a sua opinião sobre o sorgo gigante boliviano para a produção de silagem. Igual eu falei, gente, não existe produto ruim, existe produto mal posicionado, né? Então, para aquela pessoa que vai trabalhar, por exemplo, igual fui numa região do Nordeste que chove muito pouco, né? 300 e poucos milímetros, 400 milímetros por ano, e um período de seca violento, e o produtor precisando de volume, né? Um lugar que, por isso que a palma caiu como uma luva naquele lugar, né? Eu acredito muito nisso, por isso que eu falo em diversidade de alimentos. Então, assim, numa situação dessa, funciona, né? Agora, você está numa situação, você está num clima que você pode produzir bem, né? Que você pode ter até outras opções. Aí, se a gente raciocinar em matéria seca, eu prefiro trabalhar com sorgo, silageiro ou com milho mesmo. Porque ele produz muito volume, mas ele não entrega matéria seca, né? Eu prefiro que o animal continue bebendo água no coxo, não na planta, tá? Então, a minha opinião é mais ou menos essa, tá? Tem seu lugar, mas eu acho que não é na silagem, não. Parabéns pela palestra. A título de curiosidade somente, a gente tem uma experiência com lançamentos de capins para pastejo, e normalmente o mapa exige pelo menos 3 biomas, né? Eu queria saber para híbridos de milho ou sorgo, se é assim também, né? Quantos biomas, ou só um bioma válido já seria suficiente? E outra coisa, que eu não tenho experiência alguma nessa silagem de espiga, o que ficou na cultura pode ser pastejado? Eu já vi que tem gente que usa para pastejo. Se tiver alguma experiência a respeito disso? Então, essa questão, assim, a gente separa os milhos, não talvez por bioma, mas pelas as regiões que têm a maior proximidade climática possível, né? Que aí, se tiver alguma variação, por exemplo, que mais altera o milho, como é uma planta de soma térmica, termossensível, é a altitude, tá? Então, às vezes você está numa região, você tem chapada, você tem vão, né? Aí, realmente, você tem que montar ensaio em 2 locais, tá? E, às vezes, você está mais ao norte, o clima muda, a temperatura muda, aí cada região dessa que tem uma afinidade climática, você tem que montar um ensaio lá, porque não dá para você, sabe, pegar os dados de uma região e passar para outra, porque vão dar completamente diferente, né? Então, é isso aí, nesse aspecto de ajuste fino, né? E a outra foi sobre o pastejo, sim. É o que a maioria do pessoal faz, né? Tanto de sorgo quanto de milho, eles acabam deixando o gado lá pastejar, e quando já tem essa finalidade, já planta inclusive o milho junto com a braquiária. Porque aí você faz a silagem de espiga, ou faz no caso aí do sorgo, nem precisa, porque você viu a massa que fica, a quantidade de planta verde que fica, e o sorgo já tem esse esteigrinho natural, né? Depois que você colhe a espiga, fica muita massa verde, aí já é pastejo direto, sem problema. E no caso da silagem de espiga, normalmente o pessoal até tem a palhada do milho, eles soltam, né? Mas normalmente, quando é nessa finalidade, coloca até uma braquiáriazinha junto, porque aí fica
né? Fica muito bom também, sabe? Esse aspecto aí. E o pessoal tem colocado até 3,5 A por hectare nesse sistema aí, sabe? Que é a palhada que fica junto com braquiária lá, né? Então, durante o inverno, né? Durante a safrinha, é um negócio muito interessante. Sou Edwin da Yara. E assim, a gente encontra pouca informação, né, sobre adubação para esse objetivo de silagem, né? Então, primeiro ponto, a ideia que o professor mencionou sobre parcerias, a gente está aberto, tá? A gente faz desenvolvimento de mercado aqui na região, então é um tema importante, acho que a gente tem que levar essa tecnologia para o campo e fazer os testes específicos, né? E a gente tem muita expertise na nutrição, mas apanha muito, né, em pastagem, em suplementação, em silagem. Então, a gente já fica às ordens. E dentro desse item, eu gostaria de saber se existe, né, alguma relação de manejo nutricional e qual é essa relação para melhor produção de silagem, qualidade, né? Se vocês já viram nesses testes alguma coisa interessante que pode nos ajudar muito em algumas respostas aqui. Obrigado, viu? Eu queria agradecer essa pergunta, porque isso é fantástico. Sorgo e milho, tá? Eu sempre falo o seguinte, sorgo é resistente à seca, não é resistente à adubação. A gente sempre fala isso com o pessoal, né? Cuidado não confundir as coisas. Mas guardem uma formulinha aí, tá? Que foi um apanhado de 6 autores. 10 quilos de nitrogênio por quilo de matéria seca, 4 quilos de P2O5, lembra que depois tem um pedágio do fósforo, né? E 11 quilos de K2O por tonelada de matéria seca. Isso é o que tira o milho para silagem. Então, por exemplo, se eu programei para ter 20 toneladas de matéria seca, que é aproximadamente 57 toneladas de massa verde por hectare, 57, 58, mais ou menos 35% de matéria seca, 20 toneladas vezes 10, 200 kg de N, certo? 20 vezes 4, 80. 80 kg de P2O5. Se for enoso, bem, se aumentar aí no máximo uns 30% a dose aí, por causa do pedágio do fósforo aí, né? Ligação de cálcio, alumínio, tal, que vocês já conhecem isso melhor do que eu. E potássio, 11. Então, nós estamos falando de 220 kg de K2O. Por quê? Porque 80% do potássio está na planta. E quando você faz silagem, você leva a planta inteira. Então, a adubação de silagem ela é totalmente diferente da adubação para grãos. E quando a gente começa a fazer receita de adubação de grãos em cima de milho ou sorgo para silagem, você pode ver que a silagem vai começar uma descendência muito grande de produção. E aí o produtor faz o quê? Troca o milho. O milho é que está o problema, né? Então, normalmente é assim. E uma coisa que eu queria falar com vocês é exatamente isso. Nós estamos muito preocupados com isso, porque tem muito produtor, até por questão de pouca disponibilidade de área, que anda fazendo safra e safrinha de milho de silagem seguida. Outro dia mesmo, conversando com o produtor, ele falou, e aí, o que você espera? Eu espero exatamente isso aí, eu quero colher umas 20 toneladas de matéria seca no verão e uns 10 na safrinha. Pô, são 30 toneladas de silagem, né? Falei, bom, 30 vezes 10, 300, né? Está animado a usar 300 kg de N? Está animado a usar aí 150 kg de P2O5? Está animado a usar aí 350, 300 e tantos quilos aí de 330 quilos de K2O? Não vou adubar isso tudo, não. Falei, então, meu amigo, prepara-se para entrar numa bomba relógio, programada para estourar lá na frente, porque enquanto o solo tem fertilidade, tudo bem, mas saiba que é isso que a planta tira. Então, toda a adubação nossa em silagem é baseada nessa extração. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é totalmente diferente, igual você fala lá, saturação de base. Para grão é 60, 70, tá bom. Em silagem nós usamos 80, 90. Inclusive nós não usamos nem para corrigir calcário. Hoje nós trabalhamos mais em cima de saturação de cálcio, sabe? Porque é uma demanda muito grande, né? Quando eu falei aí que a planta fica com 80% do potássio, ela também fica com 50, 60% do cálcio e do magnésio. E dorme com um barulho desse. Para grãos sai mais cálcio do que magnésio. Quando você faz silagem, sai mais magnésio do que cálcio. Então, silagem tem que ser calcário dolomítico. Porque como é que depois você vai jogar sulfato de magnésio no preço que está? Não aguenta, né? Financeiramente. Porque a extração de magnésio em silagem é maior. E nós estamos lá no sul de Minas com um problema seríssimo de deficiência de magnésio. Tanto induzida por excesso de cálcio,
porque estão jogando muito calcário, depois joga gesso, aí o balanço de cálcio, magnésio e potássio, o magnésio sai perdendo, porque o potássio e o cálcio são colocados, mas o magnésio não. Isso está baixando a produção lá, né? E quanto a essa questão também de fazer esses cálculos corretamente, sabe? Então, isso é muito importante. Sua pergunta foi muito interessante nesse aspecto, porque não existe, igual eu falei com vocês, não existe menor investimento em silagem. Porque se você fizer uma silagem com menor investimento, parte para outra coisa, então. Não mexe com milho, não. Porque é altamente extrativo, né? Produz muito, tem muita qualidade, mas tem que repor. Dimas, você entrou um pouquinho aí numa área de adubação e falou na questão do gesso, né? Eu não sou especialista em fertilidade do solo, mas eu fico assustado com algumas recomendações, né? Que nós temos problemas seríssimos aí de solos arenosos, né? E, quer dizer, praticamente isento de argila, né? E esses dias eu estava numa palestra, o cara recomendando 2 toneladas de gesso por hectare, né? O que você tem visto, você que já está falando sobre questão de gesso lá, o que você tem visto aí desse uso, que eu posso dizer quase que indiscriminado, né, de gesso, porque eu não estou dizendo que tem muito técnico recomendando, mas o pessoal começa a usar da cabeça isso, que escuta hoje, né, tem uma universidade muito boa aí que chama Universidade YouTube, né, que você acha de tudo. O que você tem visto com isso aí? Tem os doutores dos Google e do YouTube. Então, esse que é o problema, sabe? Cuidado com essas experiências que são feitas em área argilosa e totalmente diferente das condições nossas. A gente sempre fala que a melhor relação que existe de calcário para gesso é 3:1, né? E a área arenosa, se você aplicar com a quantidade de gesso muito, muito alta, né, acima aí talvez das 2, 3 toneladas aí, você vai começar a lixiviar potássio, né? Porque ele vai reagir com as bases, vão descer com cálcio, com o potássio para onde a raiz não vai pegar mais. Então, isso pode ser um tiro no pé, tá? Então, eu acho que, não sei, a pessoa que falou devia ter atentado a isso, né? Porque uma coisa é você está numa região com argila alta, que você não tem tanto problema de lixiviação, essas coisas todas, ou um solo que realmente está muito desgastado, e outra coisa é você está numa região que totalmente diferente, né? Eu uso mais a relação, porque o gesso para nós hoje, gente, ele mesmo na área arenosa, ele é importante, porque não é só aquela condição, porque o gesso foi feito para neutralizar alumínio e levar cálcio em profundidade. E hoje a gente trabalha um negócio muito importante que a gente tem visto aí, por exemplo, eu fiz um dia de campo esses dias, há uns tempos atrás aí, a gente vê milho lá produzindo ali 100, 120 sacos por hectare, com 150 milímetros de chuva. Foi isso que caiu na safrinha. Nós conseguimos produzir 150, 120 sacos, 110 sacos, 112 sacos. Aí você fala, mas o pessoal não fala lá que o milho precisa pelo menos 500, 600 milímetros de água para poder produzir? Mas olha, você pega, quem são essas pessoas que estão produzindo isso nessa condição? Tem um perfil de solo hoje, praticamente 40 centímetros, a mesma coisa. Eles construíram esse perfil. E o gesso tem essa vantagem, de você levar as bases, né, o cálcio, magnésio, potássio, para uma condição de subsolo, né, que é o mais importante. Construir o perfil, aí a raiz vai atrás. É a coisa mais interessante do mundo. A raiz do milho e do sorgo, principalmente aquela principal que desce, ela procura cálcio e água. Então, quanto mais cálcio em profundidade, mais comprimento de raiz você tem. Isso vale para todas as gramíneas, até capim também. Então, você vê que é onde você aplica isso num capim, alguma coisa, você vê que está mais verde, mesmo que está seco, está mais verde. Então, ele é importante, mas não nessas doses. Em área arenosa, eu acho que não é por aí. Eu não ultrapassaria os valores aí de 3:1 aqui, sabe? Trabalhando aí no máximo entre 1 e 3 toneladas de gesso aí, umas 4, 5 de calcário, se precisar, né? Que é uma coisa que você vai fazer, que você não vai fazer sempre. Mas o objetivo hoje é fazer perfil. A gente quer ter aí, a meta nossa é ter de 0 a 60
numa condição muito boa para você ter, porque se você constrói o perfil em fertilidade e usa as plantas de cobertura, usa ali um escarificador, alguma coisa para você diminuir a questão da compactação, a capacidade de infiltração de água, ela sai, por exemplo, que a área de silagem tem um trânsito de máquina violento, né? Toda a área de silagem que a gente mede lá em área argilosa, pra vocês terem ideia, a capacidade de infiltração de água é 30 milímetros por hora. Então, se cai uma chuva de 60 milímetros, 30 entra e 30 milímetros sai rasgando, entendeu? Agora, essas áreas que a gente construiu o perfil e não tem compactação, foi medido lá agora, tem capacidade de até 110 milímetros por hora de infiltração. E a água fica armazenada, ela não vai para outro lugar, ela fica ali. Então, olha para você ver o sistema como é que é. Quando você constrói perfil e não tem compactação, aquela água armazena. E isso é que explica por que o milho com 150 milímetros conseguiu fechar uma produção de 120 sacos por hectare, né? Porque a gente conseguiu armazenar essa água lá. Então, nós precisamos de cobertura, nós precisamos da braquiária. Para nós é muito importante. Braquiária é um parceiro e tanto para nós aqui, né? Porque nós estamos numa região quente e nós precisamos de culturas de alta relação carbono e nitrogênio para manter uma palhada e, através dessa palhada, utilizar esses mecanismos aí, desses adubos, né? Principalmente calcário dolomítico, um pouco de gesso para poder fazer perfil, tá? Acho que vale a pena, sim, mas não nessas doses. Isso aí eu acho que ele deveria ter vindo, não dá para falar isso em área arenosa, não. Bom, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, nós vamos agradecer, então, ao Dimas, que está conosco aqui desde ontem e que veio, né, fazer todos esses esclarecimentos. Obrigada, em nome da universidade, em nome do SEBRAE. Obrigada, tudo de bom.